Fomos chamados para o louvor da glória de Deus. E diz assim Ezequiel, começando por um lado obscuro que aconteceu no céu, versículo 14 e 17, que diz assim: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Aqui está falando do inimigo. Pode se assentar, amados. Aqui está falando de Lúcifer, o querubim guardião. É aquele que guardava os céus, que tinha a incumbência de louvar ao Senhor, que adorava a Deus na beleza da sua santidade. Mas ele foi criado tão belo para adorar a Deus, que o seu coração se rejeitou ao Senhor. Ele se rebelou a Deus, porque ele começou a se achar que era melhor e maior que o Senhor. Entendemos, amados, conjecturando isso de acordo com alguns estudiosos da Bíblia e alguns teólogos que consultamos, entende-se que isso aconteceu muito antes da criação do homem. E isso é bem claro, para poder entender, nós vamos chegar nisso. Mas nós podemos entender que o céu existia uma adoração, existia um louvor, existia o cântico, existia a entonação e o engrandecimento de Deus através dos anjos e seus querubins e os serafins. E assim o louvor era entoado no céu. E existia um regente, que era esse chamado Lúcifer, anjo de luz. E ele era um ser reluzente, cheio de pedras preciosas. Alguns até entendem que quando ele andava, a própria música, o som entoava das suas vestes. Ele ficava no Monte Santo, como diz aqui a palavra do Senhor. Ele ficava entoando louvores a Deus. Mas, como nós bem entendemos, como está escrito na palavra, ele se auto-engrandeceu. A vaidade tomou conta de si. O ego ficou inflado. A sua natureza, que era para ser de um adorador, de uma pessoa que louva, foi distorcida pela sua própria beleza, ou pela sua própria aptidão, pela sua própria sabedoria, pela sua articulação, porque podemos entender que o Lúcifer, ele era articulado. E podemos também entender que Deus, ele deu livre arbítrio aos anjos, de escolher em servir ou não servir. E aí o diabo, Lúcifer, conhecido como inimigo ou como Satanás, se rebela contra o Senhor. Mas nós, amados, que fomos criados para um propósito, o diabo também ele foi criado para um propósito. O propósito dele não era de ser inimigo, de se tornar contentador de Deus, era para ser um dos que estava no céu. Mas ele foi repelido de lá, destronado, foi
expulso, porque ele se achou melhor do que Deus. E nós temos, amado, esse conhecimento através da Bíblia, porque ele era alguém que tinha autoridade, tinha privilégios e regalias que foram cedidas por Deus, porque ele era o anjo guardião. Digamos que ele era aquele que está acima dos outros anjos, ele era aquele que tinha o comando sobre os outros anjos, ele era o querubim que tinha comando sobre os outros anjos. Acontece que quando ele se rebelou, como está escrito em Isaías, por favor, se puder abrir até para acompanhar, Isaías capítulo 14, versículo 13, versículo 14. Quem encontrou pode dizer amém? Isaías 14, 13 e 14. Isso, Deus. Obrigado. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, e subirei mais alto do que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Assim o inimigo se levantou, diabo, Lúcifer, e queria ser mais do que Deus. Você vai entender, amado, onde nós vamos chegar nessa palavra. O diabo, ele na sua extrema vaidade, como diz em Isaías, ele queria se assentar acima das estrelas, para que o profeta pudesse trazer discernimento para nós. Ele colocou acima das nuvens, quer dizer, acima dos céus, acima de todos. E como nós bem sabemos e louvamos aqui, não existe ninguém que pode estar acima de Deus. Uma coisa que Deus ele nunca compartilha é a sua glória, o seu louvor e a sua adoração. Uma coisa que Deus ele não se abstém, ele não compartilha, ele faz questão de trazer para si louvor, glória, adoração. O homem, ele não foi criado para ter sucesso. O homem, ele não foi criado para ter fama. O homem não foi criado para receber muitos elogios, né? Muitos elogios porque ali, digamos, o carinho, né? Não foi chamado para receber elogios. O homem não foi chamado para estar acima de ninguém. Nós vamos chegar lá. Por isso que Lúcifer ele foi expulso do céu, porque ele queria estar acima de Deus. Ezequiel 28:16 diz assim: por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Amplo comércio, podemos dizer assim, ele entrou com persuasão, com palavras de rebelião contra Deus. Podemos entender que ele estava negociando com os outros anjos. Falou: ó, sou eu que vou estar lá em cima, conjecturando, amados, porque nós sabemos que ele convenceu. A Bíblia não fala de um terço, não tem um número exato. Nós sempre ouvimos mencionado, leia a Bíblia, amado, uma parte dos anjos, que quando ele foi expulso, uma parte dos anjos foi convencida por Lúcifer a se rebelarem contra Deus, e eles foram expulsos, amados, sabe para onde? Para cá, para a terra. Foram expulsos, ó.
Diz a palavra de Deus que eles caíram como um meteoro, como um cometa, um foguete, expulso para o Sheol, significa inferno. E uma parte desses demônios, amados, alguns estão livres, e existem alguns demônios que são tão terríveis, que eles foram lançados do céu e continuam aprisionados até hoje. Eles não foram soltos, porque se eles fossem soltos, tamanha seria e horrenda as banalidades que aconteceriam no nosso mundo. Quero trazer para você, amado, um entendimento de todas as coisas que são formadas por Deus. Tudo que eu estou falando aconteceu antes de Adão e Eva, hein? Antes da criação do homem. Houve todo esse rebuliço, houve essa contenda, essa luta. Devido à sua influência, o diabo convenceu uma parte dos anjos a rebelar contra Deus. Eu fico imaginando como pode um anjo convencer o outro anjo diante de Deus, vendo Deus, lógico que não literalmente, mas na sua glória, e convencer que eles têm que servir a outro anjo. Imagina o diabo convencendo nós, que somos pequeninos, falhos, que podemos ser influenciados muitas vezes. Então, amado, tome cuidado, porque a luta é espiritual, a luta é muito grande. Aí você fala, eu não estou preparado. Calma, nós vamos chegar lá. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram. 2 Pedro, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 4. Mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Nós estamos aqui no Novo Testamento e estamos falando lá antes do Pentateuco, amado. Esses anjos foram expulsos para o inferno, anjos tenebrosos, terríveis, porque grande foi a contenda no céu. Alguns teólogos dizem que quando Deus declarou Miguel, né? Porque existiu, só é mencionado 2 nomes de anjos na Bíblia, na verdade 3, né? Que é Lúcifer, o Miguel e Gabriel. Gabriel é um mensageiro de Deus. Gabriel, tudo termina em Deus, e Gabriel é mensageiro. E Miguel, que Miguel significa quem é como o Senhor. Porque quando o principado da Pérsia estava lutando na oração de Daniel, Gabriel não conseguia passar. Então Deus enviou quem? Quem é como o Senhor? Sai da frente que vai meu mensageiro aí. Entendemos que o principado da Pérsia era o demônio mais forte da humanidade, do mundo, né? Naquela época, porque era o reino mais forte. E a gente entende que os países, quanto mais influentes são, porque eles têm uma hierarquia demoníaca. Tudo isso que eu estou falando, amado, é estudo bíblico teórico, mas entendendo por esse principado da Pérsia, que a gente consegue ter esse discernimento. O anjo foi lá e contendeu contra o príncipe da Pérsia, que era o anjo, digamos assim, o mais forte, o demônio mais forte daquele país, que estava impedindo da oração de Daniel ser atendida. E ele já tinha chegado a mais de 20 dias. O anjo estava tentando passar, mas esse principado não deixava passar. E ele vem Miguel
Então alguns teólogos entendem que quando Deus criou Miguel foi para que expulsasse todos esses anjos, que um só anjo já expulsou todo mundo. Tudo é teórico, tá? Mas estamos imaginando que seja assim, mas a gente sabe que o poder de Deus é diferente. E lá o diabo é expulso com seus anjos, os demônios são presos, alguns não são soltos, outros estão soltos. E para você entender, amado, que tudo isso está ligado lá de Gênesis até Apocalipse, que a Bíblia é totalmente cristocêntrica e que existe algo espiritual tão sublime, tão grande, que os nossos pensamentos, nosso discernimento, nosso conhecimento até gera alguns conflitos. Porque quando Jesus encontra com o endemoniado de Gadareno, os demônios que vêm, correm, os ex-anjos do Senhor se ajoelham diante de Cristo, adoram a Jesus, aqueles que foram expulsos, e eles perguntam para Jesus: por que viestes nos atormentar antes do tempo? Porque eles sabiam quem estava na terra. Aleluia. Isso é só uma passagem que eu quero relatar. Esses demônios sabem de tudo, amado. Devido a toda essa rebelião, aí é onde nós chegamos. Toda essa rebelião, o Pai, o Filho, o Espírito Santo começou a formar todas as coisas. Aí, amado, é onde o Espírito Santo começou a tratar no meu coração. Vou falar mesmo o plano de Deus que Ele tinha conosco, mas algo muito maior que nós possamos entender e imaginar. Está lá. Vamos criar. O diabo já foi expulso. Façamos a terra que haja separação das águas da terra. E Deus viu que isso era bom. Façamos separação dos luminares, noite e dia. E Deus viu que era bom, que isso era bom. Aleluia. E Deus criou. Aí Deus criou os animais, todos os seres viventes, as plantas terrestres, plantas aquáticas, etc. E Deus viu que isso era bom. Aleluia. Mas aí surgiu um milagre. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí foi diferente. Aí foi diferente. Deus vem até a terra, como fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com as próprias mãos moldam a Adão e sopra o sopro de vida. Ele sopra o sopro de vida ali, amado. Ser humano, primeiro ser humano, Adão. Ele dá uma tarefa para Adão. Olha, Adão, você vai dar nome aos animais, você vai cuidar dos jardins, você vai cuidar de tudo isso aqui. Só tem uma coisa que você não pode fazer: comer do fruto daquela árvore. E aí Adão começa a trabalhar para o Senhor. Mas tudo isso tinha um plano, amado. Tudo isso tinha um plano de Deus. Aí é que a gente começa a entender. O Espírito Santo vai falando, né? Aleluia. Aí viu que Adão estava triste. Deus percebe, está triste. Farei uma disjuntora, faz adormecer, tira da costela, como sabe, e cria a Eva. Estão ali felizes. Mas quem que está no mundo? O diabo. Ele estava lá vendo tudo, toda a criação. Aí ele começa a querer enganar. E como nós sabemos, chega no ouvido de Eva, que convence Adão. Eles comem do fruto, eles caem no pecado, se escondem. Deus aparece, porque Deus visitava Adão todo dia. E aí, Adão, como é que foi?
no final da tarde, né? Como é que você está? Tudo bem? Quantos nomes você deu aos animais? Conjecturando, né? Mas eles pecaram, se esconderam. Falou, por que vocês estão escondidos? A gente bem sabe todo o caminho. São expulsos. E o diabo acha que venceu. Sabe por quê? Porque Deus tirou, aí é onde eu quero que você saiba, amado. Deus tirou a adoração que estava lá no céu, com o anjo iluminado, e deu para nós fazermos essa atribuição, sendo pequeninos. Pequenos, do pó, fracos, dependentes, né? Que temos medos. Deus formou a gente para isso. Aleluia. Então disse Deus, Gênesis 1, 26 e 27: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Versículo 27: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Aleluia. Você é muito importante, amado. Você é muito importante. Aleluia. Então o inimigo ele veio para destruir essa criação. Mas aí eu comecei a entender o plano de Deus. Precisava acontecer tudo isso, né? A gente pergunta, precisava Adão pecar? Precisava, né? Sempre ter essas indagações, né? Porque aí é onde a Bíblia ela se torna, né? Ela é tão grande, mas tão pequena ao mesmo tempo, que centraliza tanto em Jesus, em Deus ali, que fala que lá no Velho Testamento, que o Senhor vem buscar uma igreja, um povo santo, adquirido, sem mancha, sem ruga, sem mácula, e para provar que nós, mesmo na nossa pequenez, nós podemos servir a Deus de todo o nosso coração, em santidade, amado. Se você achar, eu não consigo deixar de pecar, consegue sim, porque o diabo mesmo ele estando lá no céu, ele pecou, estando do lado de Deus, mas Deus nos fez, amado, dependentes dele. Sabe para quê? Para que nós venhamos alcançar a salvação em Deus e não na nossa própria força. Por isso que Jesus ele falou assim, ó, para vocês é impossível se salvar, mas para Deus nada é impossível. Aleluia, aleluia. A salvação, amados, só depende de Deus em nós, e nós em Deus ligado nele. Então, tudo Deus formou para a sua glória, os animais, as plantas, as pedras, os planetas, etc. Como é mencionado no Salmo 146, né? Que até os montes, as pedras, os vermes adoram, né? São para a glória de Deus. Mas nós temos um inimigo, e o diabo que se rebelou contra Deus, que tem, né, uma contenda com o Senhor, ele odeia tudo que Deus faz, toda a criação. Então ele trabalha para destruir tudo que ele fez. Por isso que o diabo ele trabalha para destruir tudo. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, quando chegou, falou: ó, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio para destruir tudo, amado. Quanto mais nós que somos servos do Senhor, quanto mais nós que declaramos que Jesus Cristo é o nosso Deus, então mesmo com toda a nossa fragilidade, Deus sabia que na nossa pequena estrutura podemos adorá-lo, toda a sua santidade, sem querer receber nenhum retorno, apenas crendo que para isso fomos criados. Foi o que o pastor leu aqui no começo.
O Deus está à procura dos tais que o adorem em espírito e em verdade. A hora agora é. Ele revelou para aquela mulher, mas essa palavra chegou até a nós. Mas eu quero que você abra aí Jó, capítulo 1, versículo 1. Se puder abrir aqui, amém. Quem encontrou pode dizer amém, para nós ganharmos tempo. E vamos falar do Velho Testamento, hein? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Os seus filhos costumavam dar, versículo 4, dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, mas presta atenção, mano, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Olha que Jó lhe fazia. Seus filhos viviam de uma maneira, talvez, né, desraigada. E ele, preocupado com seus herdeiros, seus filhos, de madrugada ele chamava um a um: vem cá, vamos sacrificar. Na madrugada, e sacrificavam a Deus. Meu Deus. Porque ele pensa assim: talvez, né, eles tenham pecado contra Deus. Mas o que chama a atenção, amado, que fala aqui que Jó era justo, né? Ele fala assim, era íntegro e justo, e se desviava de fazer o mal, se desviava do mal. Isso aqui é antes do auxílio do Espírito Santo. Ele não teve nenhum tipo de manifestação, não aconteceu uma teofania, como nós falamos, que é a manifestação de Deus através de anjos, ou porque o anjo representa o Senhor. Ele não ouviu uma voz do alto céu. Ele não saiu, vamos trazer para o nosso cotidiano, ele saiu saltitando, sentindo a presença de Deus, uma alegria tremenda, não. Ele apenas obedecia. Ele apenas tinha o temor de Deus. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, indiferente do que ele recebesse, indiferente do que acontecesse, ele servia ao Senhor com integridade. Que eu quero falar para você, meu amado irmão, nessa noite: sirva ao Senhor com integridade. Seja cristão verdadeiro, seja crente, dê testemunho, honre ao Senhor. Faça para os homens como se fosse para Deus, amado. Faça para Deus as coisas, amado. Tenha conduta genuína de crente. Tenha conduta genuína de quem serve ao Senhor Jesus, querido. No seu falar, no seu andar, no seu agir, no seu ouvir, seja um adorador genuíno, amado. Não é estar aqui não, levantando a mão, cantando louvores, muitas vezes só apenas a boca para fora, mas é vivendo a palavra de Deus, aleluia. E o que eu sempre repito aqui, João capítulo 14 fala que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Guarda os mandamentos do Senhor, querido. Seja cristão, seja crente, amado.
Sabe por quê? O inimigo das nossas almas está assim, ó, bramando como um leão, tentando destruir a minha, a ti, a nossa vida, amado. E é lá do começo, lá de Adão e Eva, que não tinha muitos subterfúgios assim, para encantar os olhos deles, só tinha uma árvore. Imagine para nós que tem tantas coisas nos rodeando aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. Mas não é impossível servir a Deus com integridade. Versículo 6 de Jó, capítulo 1, diz assim: certo dia, os anjos vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Ou de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor: de ir perambular a terra e andar por ela. Que ele já tinha expulso e está na onde? Na terra. Antes de eu prosseguir aqui, lembra que quando Jesus foi até o deserto, Jesus ele foi para ser tentado mesmo. A palavra diz literalmente, Jesus foi para o deserto para ser tentado. Mas o diabo ele é tão astuto, amado, sabendo que era o Cristo, foi lá tentar o Cristo e oferecer todas as coisas deste mundo para Jesus. Olha como é que pode. E às vezes tem pessoas que se entregam ao diabo muito menos. E assim, amado, o inimigo ele está lançando seta, querendo destruir a sua vida. Ele só quer te destruir. Ele só quer que você tropece no caminho para nunca mais levantar. Ele quer te derrubar, né? Ele quer acabar contigo. Ele quer destruir. É o alerta que eu estou te trazendo, amado. Fica firme, fica firme. Fica firme, amado, fica firme. Não dá ouvido às coisas do inimigo. Muitos são os pratos, muitos são as coisas oferecidas por ele, mas fica firme. E aí, ó, Jesus, nós sabemos que ele venceu todas aquilo que o diabo tinha oferecido. E voltando aqui para a palavra, de onde você veio? Veio de perambular a terra, de andar por ela. Então disse o Senhor a Satanás: mas daí foi um tapa, né? Viu lá, meu servo Jó. Foi aí que o Senhor trouxe no meu coração. Foi como assim, Deus? Viu lá, meus servos lá da igreja de Brasil Parque de Itaru. Viu lá, quando ele diz assim, ó, viu lá o meu servo Jó, porque ele já estava de olho na vida de Jó. E Deus estava mostrando para o diabo que mesmo ele sendo pequeno, mesmo ele sendo um homem, mesmo tendo contato direto com Deus, mesmo não ouvindo a voz de Deus, nem tendo uma teofania, uma manifestação angelical diante dele, nem tendo um milagre acontecido na vida dele, ele estava servindo a Deus de todo o coração. Por isso que Deus fez questão de testemunhar. Viu lá? O servo Jó. Aí ele fala assim: não há ninguém na terra como ele, meu Deus, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Você quer servir a Deus, amado? Não espere um toque do Espírito Santo assim, né? Vou dizer assim, aquela manifestação de você sair rodando, não, amado. Só obedeça, só leia a palavra, venha para os cultos, faça a sua oração, consagre a sua vida na madrugada e faça jejum. Sirva ao Senhor, amado, de coração. Seja um verdadeiro adorador, amado. O adorador ele não está em evidência com os homens, o adorador está em evidência com Deus, aleluia. Ele tem evidência com Deus, amado. Ele é testemunhado pelo próprio Deus. É lá no teu quarto, é lá no teu trabalho, é lá na tua escola, é lá no teu lugar que você fica. É dessa maneira, amado, que você deve ser conhecido por Deus e pelo reino espiritual, aleluia.
Muitas vezes buscamos, né, reconhecimento humano. Não estou falando mais que você é luz, você é sal, você está aqui realmente para fazer a diferença. Mas lembre que quem tem que brilhar em nós é Jesus. Lembre-se que quem tem que brilhar em nós é Deus. Lembre-se que quem quer aparecer é o Senhor. Lembre-se, amado, que você pode ter dom, você pode ter talento. Amém. Deus abençoe, grande, que você use e que multiplique os dons, mas busque também os dons espirituais e que você dê testemunho de Deus, amado. Porque não basta apenas falar ou dizer, tem que viver aquilo que Deus ele tem dito para nós. Aleluia. Quando eu prego para você, eu estou pregando para mim, amado, também. Graças a Deus por isso. Que o Espírito Santo de Deus tem misericórdia de nós e nos orienta para que possamos viver uma vida, né, reta e íntegra. Porque sabe onde nós vamos entregar o perfeito louvor, o louvor genuíno, ou o melhor louvor das nossas vidas? É quando chegarmos lá no céu, junto com os anjos que não se rebelaram contra Deus, que estão lá recebendo cada um de nós, junto com os discípulos, os profetas e os homens de Deus que lideraram o povo de Israel. Aleluia. E ele fala assim, ó, que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Falando, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso tu não pudeste cerca de volta? Ele tem tudo. O diabo sempre vai ter uma palavra para querer te derrubar. Ele está lá na igreja porque ele está abençoado. Ele está lá na igreja porque não tem problema. Ele está lá na igreja porque ele não está doente. Ele está lá na igreja porque não, amado. Porque o diabo sabe que nós escolhemos Deus. Nós escolhemos servir a Deus. Isso começa lá, amado, lá. E aí é onde entra Jesus Cristo, amado, rasgando o véu do alto a baixo, e fala, a hora vem que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Aleluia. Servirão de coração. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você pode se colocar de pé, amado, nesse momento. Você pode dar a mão para o seu irmão do seu lado, se você tiver essa liberdade. Faça uma oração, amado. Faça assim, Senhor, faz de mim como Jó, faz de mim, Senhor, como Moisés, faz de mim como Davi. Opera, Senhor, em mim, Senhor, a tua verdade. Molda, Senhor, meu coração conforme o teu querer, Deus. Que eu seja um genuíno adorador, meu Pai, diante de ti, meu Pai, diante somente de ti.
coração. Leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da paz. Que está aqui falando contigo, ministrando seu coração. É o Espírito Santo que está moldando a sua vida, querido, te fortalecendo para essa caminhada, te fortalecendo para uma vitória certa que é chegada no céu. É o Espírito Santo que está te moldando para ser um adorador. É o Espírito Santo que está te levantando nessa noite para vencer toda a adversidade, indiferente